Pai, obrigada, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos reunidos aqui nessa noite, Senhor, com a Tua presença manifesta em nosso meio, Senhor, no ajuntamento dos santos, Pai, onde o Senhor é desejado, onde o Senhor é invocado, Pai. Pai, obrigado porque o Senhor é o dono desse tempo, o Senhor é o dono desse culto. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem a bebida e a comida para nós essa noite. Aleluia, muito obrigada, Senhor, pela bebida e a comida dessa noite. Obrigada pelas sinalizações, pelos conselhos, oh Pai, pelos alertas, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela Tua presença manifesta em nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Vocês podem sentar, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, porque Tu és bom. Obrigada pelo louvor. Aleluia. Então, irmãos, vocês estão bem? Então, hoje vamos conversar um pouco sobre a autoridade do crente, amém? Sabe que esse tema vem mexendo comigo e o Senhor me lembrou a autoridade que eu tenho, que você tem, Deus. Sabe que muitas vezes nós precisamos relembrar da autoridade que nós temos, que Cristo é aquele que cura, sabe? Que o Senhor, Ele não está se esforçando para ser bom, Ele é bom, Ele é bondade, Ele é amor. Amém? E eu vou começar dizendo para você, lembrando para você que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos vendo em dias em que situações têm se levantado para comprovar para mim e para você que esses versículos são mentirosos, que a nossa fé não funciona, que nossa fé é falha. E nós precisamos guardar a nossa mente e os nossos corações com a palavra. Amém? Deus não está se esforçando para ser bom, irmãos. Ele é bom, Ele é amor e Ele é bondade. Sabe que nem sempre o pior que nós vamos lidar é com a pedra que cai no lago, mas sim com aquela pedra que caiu, com aquela onda que aquela pedra caiu, quer fazer. Sabe que quando uma pedra cai no lago, ela cai, fica parado lá no lago. Mas vem uma onda se propagando continuamente. Eu não sei se você discerne isso, mas há uma onda que Satanás está querendo fazer em nosso meio. Ele está querendo nos confundir. Ele quer trazer medo, angústia, pavor. E precisamos guardar a nossa mente, renovar a nossa mente com a palavra. Sabe? Precisamos estar firmes em Deus. Saber da autoridade que exercemos no nome dEle. Amém? Sabe que você já parou, não sei se você já parou para pensar, que quando Satanás decidiu inaugurar as artimanhas dele aqui na terra, ele mexeu com Adão e Eva lá no jardim. Ele tentou confundir a mente de Eva em relação à pessoa de Deus. Sabe que ele chegou para Eva e disse: ah, foi isso mesmo que o Senhor disse? Não poderia comer das árvores aqui do jardim? Ela disse: não, o Senhor disse que eu poderia comer dessas árvores. Eu só não posso comer daquele fruto. Ah, mas se você comer daquele fruto, você não vai morrer, não. É porque Ele não quer que você tenha um conhecimento do bem e do mal. Ele tentou confundir a mente de Eva em relação à pessoa de Deus. Sabe? E Ele está tentando confundir a nossa mente em relação ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você não conhece mais o Deus que você está servindo, você não confia nele, como é que você vai servir? Como é que você vai servir alguém que parece ser uma coisa e faz outra? Como é que você vai servir alguém que ama uns e não outros? Que escolhe um e não outros? O Senhor, Satanás, ele quis perverter o caráter de Deus. E é isso que ele está tentando fazer em nosso meio. Perverter o caráter de Deus. E nós precisamos estar atentos em relação a essas coisas. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Precisamos renovar nossa mente, irmãos. Precisamos subir o nosso nível de espiritualidade. Sabe que com esse nível que nós temos hoje, de maturidade, nós não vamos passar bem os dias que estão por vir. Sabe que você precisa amadurecer
Você precisa entender quem você serve, o poder que você serve no reino. Tem no reino. Satanás, ele quer nos parar, nos paralisar. Ele sabe que antes de a gente subir, muitos vão se converter. Ele quer isso, ele quer confundir a nossa mente, ele quer trazer medo, angústia. Porque ele sabe que vamos subir. Essa vai ser a igreja, amados. Eu creio que essa vai ser a geração que vai subir. Sabe que aquilo que começou em Atos dos Apóstolos, começou aqui. Mas nós não vamos permitir que a gente termine aqui. A nossa igreja precisa subir o nível. Sabe que nós precisamos prestar atenção. Por quê? O que é que está acontecendo? Por que algumas coisas que aconteceram na igreja de Atos não estão acontecendo no nosso meio? Porque qual é a sombra que está curando? Qual é as pessoas que chegam aqui e saem curadas de todos os cultos? Alguma coisa está faltando, amados. Amém? Tem algo que nós precisamos entender. Nunca foi tão necessário entender as inclinações de dentro. Nunca foi tão necessário ser guiado pelo Espírito. Amém? Porque o Senhor, ele tem desejo de nos orientar, de sinalizar coisas, de avisar um penhasco lá na frente, de uma pedra lá na frente, de dizer para a gente qual é o caminho que devemos seguir. Ele sempre quis fazer isso, amados. Talvez nós não estivéssemos ouvindo a voz dele, porque nós não estávamos tão sensíveis para entender, para escutar. Amém? Nós precisamos, amados, entender o Deus que nós servimos. E estudando para ministrar essa noite, tem um livro de Rick Renner, que é Armados para o Combate. E ele fala, né, quem não conhece Rick Renner, é um tradutor, é um mestre, ele é uma autoridade, é conhecida secularmente. E ele traduz nesse livro o nome diabo. Eu gostaria de ler para vocês aqui. Naturalmente, Satanás também é chamado de diabo. Na verdade, o Novo Testamento se refere desse modo mais de 40 vezes. O nome diabo é extraído da palavra grega diabolos. Ele é um composto da palavra dia e balos. Dia significa através e traz consigo a ideia de penetração. A palavra balos é extraída da palavra balo, que significa eu atiro. É o ato de atirar repetidamente uma bola ou uma pedra contra algo, até que ela penetre essa barreira e saia do outro lado. Portanto, o nome diabo não é nos dado apenas o nome próprio desse arqui-inimigo, mas também o seu modo de operação. Seu nome significa que ele é alguém que ataca continuamente, vez após vez, sem parar, batendo contra as muralhas da mente da pessoa, incessantemente, até que finalmente ele rompe as defesas e penetra no processo mental delas. Amado, Satanás, ele é repetitivo, ele é perseverante, e ele não vai largar do nosso pé fácil não. Cabe a mim e a você entender, é sábio da nossa parte entender essa pessoa. Nós precisamos trazer a nossa mente, porque ele é persistente, amados. É por isso que tem pessoas que é sempre machucado em determinada área, porque ele é persistente. Você observa que ele fica jogando vez após vez, até que penetre na nossa mente, até que ele penetre nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos e nossos sentimentos. E lá ele coloca um gancho, ele acha de colocar um gancho e toda vez reivindicar aquele gancho, porque ele conseguiu romper a barreira da nossa mente. Nós precisamos estar atentos, amados. Você já parou para pensar aqui no deserto? Satanás tentou Jesus 3 vezes. Ele tentou a primeira, Jesus não mandou ele sair, ele tentou a segunda. Na segunda, ele tentou, a segunda vez, ele tentou, Jesus não mandou ele sair, ele tentou a terceira. Na terceira, Jesus, arreda daqui, Satanás, está escrito: a Deus adorarás e só ele prestarás culto. E a Bíblia diz: e ausentou o diabo até o dia oportuno. Isso quer dizer que, no momento oportuno, ele estava ali de novo tentando. É sábio, amados. É sábio da nossa parte entender realmente com quem estamos lidando.
Amém? Precisamos ter o cuidado de guardar a nossa mente e o nosso coração. E também, nesse estudo que eu fiz, ele fala, Rick Rennie fala, porque ele estava assim, perguntando ao Senhor, se temos o maior vivendo dentro de nós, se temos o poder, por que a igreja parece estar vivendo em derrota? Por que será que a igreja está vivendo em derrota? Se nós temos o poder, a autoridade, se temos ele morando dentro de nós. Por que será que a igreja está vivendo em derrota? E eu vou ler para vocês aqui o que é que Rick Rennie, ele fala aqui no livro dele. É uma realidade espiritual o fato que temos mais autoridade que o diabo. Temos mais poder que o diabo e temos aquele que é maior vivendo dentro de nós. Certo dia, ao meditar nessas verdades, perguntei ao Senhor, então, se temos mais poder, se temos o maior vivendo dentro de nós, por que parece que a igreja está vivendo em derrota? Nunca esqueci o que o Espírito Santo sussurrou ao meu ouvido. Ele disse, o motivo pelo qual a igreja está vivendo em derrota é porque o diabo tem algo que a igreja não tem. Depressa perguntei, Senhor, o que é? Foi então que o Senhor despertou ao meu entendimento a palavra de Efésios 6:12. A palavra cosmocratérios. Tomou vida em meu coração, então eu entendi. A palavra cosmocratérios significa dominadores deste mundo tenebroso. É um termo militar que tem a ver com disciplina, organização e compromisso. O diabo leva tão a sério causar danos à humanidade que ele lida com seus espíritos demoníacos, como se eles fossem tropas. Ele coloca em ordem militar e os organiza em todos os aspectos. Enquanto isso, o crente comum, cheio do Espírito, em geral, não permanece em uma igreja por mais de um ano. E sim, temos mais autoridade que o diabo. Sim, temos aquele que é maior vivendo entre nós. A igreja de Jesus Cristo está carregada de montanhas e mais montanhas de poder bruto. Mas nesse momento específico, esse poder está desconectado, desarticulado, por um corpo a qual falta disciplina, organização e compromisso. Vocês entenderam? Satanás, ele leva tão a sério atacar a nossa mente, a nossa vida, que ele é extremamente organizado. Ele tem compromisso, ele tem disciplina. Amém? Nós precisamos, amados, entender que o que está faltando para nós crescermos, avançar, subir um nível, é disciplina, organização e compromisso. Amém? Ele leva tão a sério. Para você ter ideia, o que é que ele veio fazer aqui? Ele veio matar, roubar e destruir. Então, ele tem compromisso com isso. O caráter dele é perseverança, amados. Ele é perseverante nas coisas. Ele veio matar, roubar e destruir. É isso que ele faz. Amém? Eu espero que vocês estejam calados, porque vocês estão pensando. Amém? Sabe que muitas vezes nós lidamos com muita leveza esse assunto. Quando éramos católicos, praticantes, nós, quando fazíamos uma promessa, a gente cumpria essa promessa. Porque a gente era compromissado com aquilo. A gente tinha disciplina. Seja ela subir as escadas de joelho, não cortar o cabelo, né? Então, geralmente é assim. Os católicos, ele faz uma promessa, ele vai lá e cumpre aquilo, né? E nós hoje, olha que éramos religiosos, e hoje nós sabemos que foi para a liberdade que Cristo nos chamou, e hoje ficamos leviando com as coisas. Ah, eu faço quando eu puder. Ah, quando eu sentir, aí sim. Quantas vezes, amados, a gente decidiu a ler um livro e não conseguimos terminar? Quantas vezes a gente... Não, vou ler a Bíblia esse ano, todinho. Começa bem, no decorrer do tempo, dos dias, para. Quando levantamos um propósito de oração, não, vou orar 40 minutos, todos os dias. Começamos bem. E cadê? Não conseguimos terminar, mas porque está comprovado que falta para nós compromisso, organização e disciplina. Amém?
É isso, amados. Nós precisamos ter compromisso com as coisas do Senhor. Amém? Sabe que, às vezes, nós não entendemos porque certas coisas se levantam em nosso meio. Sabe que, quando nós nos convertemos, nós ficamos com bebês maduros, bebês na fé. E quando passa um certo tempo, nós precisamos avançar. E muitas coisas, as coisas estão acontecendo porque falta maturidade, falta compromisso, falta organização e falta disciplina. Amém? Satanás, amados, ele entende quem você é, o que ele representa, o que você representa. E ele vai fazer de tudo para te parar, para te afastar da presença. Amém? Nós precisamos subir o nosso nível espiritual. Precisamos subir o nosso nível espiritual, amados. Amém? Sabe que na sua casa, quem governa é você. Você é que governa na sua casa, amados. Você é a autoridade na sua casa. Amém pela vida dos seus irmãos que ora, pega junto com você. Mas precisamos subir o nosso nível espiritual. Quando acontecer um problema na sua casa, você mesmo vai lá e resolve. Você não precisa estar preocupado, eu vou orar para quem? Vou pedir para quem orar. Aí, e agora? Chama o pastor, chama o irmão Gabriel. Você precisa exercer a autoridade dada por Deus. Na sua casa, quem governa é você. Amém? Precisamos estar atentos a essas coisas. Isso é coisa séria, amados. Precisamos discernir. Nunca foi tão importante entender as notas de dentro. As sinalizações do Espírito. Nós precisamos acordar, amados, e avançar, e ter compromisso, disciplina e organização com as coisas do Senhor, para que possamos avançar e crescer nele. Amém? Eu estou ministrando para mim mesmo, viu, irmãos? Essa administração mexeu muito comigo. Amém? Eu estou ministrando para mim. E eu gostaria que vocês abrissem aí Daniel 9:20, capítulo 9, versículo 20, na revista corrigida. Deixa eu procurar aqui. Sabe, amados, Daniel, ele era um profeta, e ele foi muito jovem, levado ao cativeiro da Babilônia. E lá ele foi castrado. Isso quer dizer que Daniel não deixou descendentes. Daniel não desfrutou das regalias do casamento. Daniel serviu 3 reis. Daniel entendia que ele não era dali, que ele estava ali. Um dia ele ia sair dali, mas enquanto ele estivesse ali, ele não ia se contaminar com as iguarias do rei. Amém? Isso é um princípio, amados. Daniel entendia que ali era treva e ele precisava ser luz. E ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. E por causa disso, a Bíblia diz que Daniel foi sei quantas vezes mais sábio do que os outros. E sabe que um dos reis, ele fez uma estátua e queria que o povo adorasse aquela estátua, se submetesse àquela estátua, e Daniel decidiu não fazer isso. Ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. E não se contaminar com as iguarias do rei não era só não comer daquela comida, não. Amém? Isso é um princípio, amados. Sabe que lá, quando o rei levantou aquela estátua, Daniel sabia que se ele fosse orar ao Senhor, ele corria risco de morrer, de morte. Mas ele decidiu não se contaminar. E ele não procurava um lugar escondido, não. Ele orava lá no lugar alto, 3 vezes ao dia, ia lá e orava a Deus. Ele não tinha medo, amados, porque ele poderia morrer. Mas ele não estava preocupado com isso. Ele queria servir ao Deus, ao nosso Senhor. Ele decidiu a não se contaminar. E aí, por causa disso, ele foi lançado nas covas dos leões.
E aí, amados, quando ele estava orando ao Senhor, pedindo perdão pelos pecados dele, do povo de Israel, o anjo apareceu. Leia comigo aqui a partir do verso 20. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo ainda, falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio, veio voando rapidamente. Irmão, isso aqui é um anjo, amém? E tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a palavra, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Amados, Daniel estava surpreso, porque ele nem tinha terminado de orar, e veio o anjo, e falou com ele, e disse que ele era muito amado. Amados, amar o gênero humano é uma decisão de Deus. Deus decidiu amar o gênero humano. Mas agradar a Deus é uma decisão do gênero humano. Sabe que eu posso agradar mais a Deus do que André? Você está entendendo? Daniel, ele decidiu agradar ao Senhor. Por isso que ele fala muito amado. Porque ele decidiu amar o Senhor, agradar o Senhor. Decidiu agradar ao Senhor. O amor de a gente não muda, ele ama todos iguais. Mas você pode decidir agradar mais o Senhor do que o teu irmão. Por isso que a Bíblia fala aqui, muito amado. Glória a Deus. Glória a Deus. E abre lá comigo. É só Daniel 10, só passar uma página, Daniel 10, 12. Aleluia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ama, o Senhor dá sinalizações, o Senhor nos alerta. Aleluia, Senhor. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, que nos liberta, Senhor. Daniel 10, 12 diz: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Amados, teve duas coisas aí. Daniel decidiu inclinar o coração, inclinar o seu coração para Deus e se humilhar. Nós precisamos nos inclinar o nosso coração, sabe? Inclinar o nosso coração ao Senhor. E precisamos nos humilhar diante da presença do Senhor. Amém? Por isso que ele fala aqui, que aplicaste o teu coração e compreender e a humilhar-te perante o teu Deus. E são ouvidas as tuas palavras. Nós precisamos nos inclinar os nossos corações, amados, e nos humilhar diante do Senhor. Quantas vezes no dia você está orando pelos seus familiares, pelos teus filhos? Quantas vezes você está inclinando o teu coração para aprender mais do Senhor, lendo tua Bíblia? Quantas vezes, amados? Você está se humilhando diante da presença do Senhor? Isso é coisa séria, amados. Isso é coisa séria. Nós precisamos entender. Satanás, ele vem com suas flechas inflamadas contra nós. Sabe, ele procura uma brecha para colocar o gancho. Então, nós precisamos estar vigilantes. Nós precisamos estar, sábio da nossa parte entender. E precisamos estar convictos do poder que exercemos. Para quando Satanás vir falar para você, para mim, que essa palavra não funciona, você tem poder suficiente e autoridade para repreender essas coisas, amados. Satanás não está brincando, não. Ele tem se levantado. Ele está sendo perseverante. E nós precisamos inclinar os nossos corações. Nós precisamos avançar em Deus, amadurecer.
Amém? Talvez você esteja passando por um problema e você acha que Deus não está com você. Mas Deus está te assistindo. Deus está querendo ver o teu nível de maturidade. Porque quando nós colocamos os nossos filhos para andar, a gente bota ele em pé e ele vai tombando, porque ele ainda não tem coordenação suficiente. E aí ele corre grande risco de cair. Mas ele precisa começar a andar. E nós, como pai, fica assim, assistindo, né, esperando ele dar os primeiros passos. Porque se ele for cair ou meter a cabeça, a gente corre e puxa. A mesma coisa é o Senhor. Ele está nos assistindo, para que quando a gente precisar, estiver caindo num abismo, Ele vem e dá a mão. E nos levanta. Mas Ele está nos assistindo para ver o nosso nível de maturidade. Nós temos palavra suficiente, amados. Nós precisamos de compromisso, organização e disciplina. Amém, amados? Sabe que no livro de Kenneth Hagin ele fala de uma mulher que estava sobre um espírito maligno e que o marido era diácono da igreja e procurou ele para ele repreender aquele espírito maligno. E ele disse que se levantou para orar pelaquela mulher e o espírito disse a ele, o espírito demônico falou para ele, não, você não vai orar por ela não. Vou sim, eu vou orar em nome de Jesus e essa mulher vai ser liberta. Ele disse, não. Sabe por que você não vai? Porque ela quer que eu fique. Muitas vezes, tem coisas que não tá funcionando, porque nós não queremos. Não queremos ser libertos naquela área. E aí entra o livre-arbítrio. Nós precisamos, amados, entender dessas coisas. Ele poderia orar em nome de Jesus e repreender, mas o Espírito disse, não, ela não quer que eu saia, ela quer que eu fique. E às vezes as pessoas não são livres em determinada área porque simplesmente não quer ser livre. Amém? Glória a Deus, amados. Eu fui muito mexida com essa ministração, porque eu passei por um processo na minha vida onde eu precisei exercer fé. Eu cheguei aqui em Vitória de Santo Antão com algumas coisas, com alguns problemas emocionais e tive uma crise de ansiedade. E essa crise de ansiedade durou mais de 6 meses. E eu tive que procurar um médico, nada contra os médicos, amém? E o médico passou a medicação para mim ficar bem. E aí eu comecei a tomar as medicações, mas algo mexeu comigo, que quando eu comecei a ler a palavra, buscar em Deus, e saber que Ele não deu o espírito de medo, mas de poder, amor e de moderação, eu comecei a exercer fé naquilo, amados. Nada contra você tomar sua medicação, nada contra você procurar um médico, mas foi algo comigo, amém? E vinham os sintomas, eu disse a André, não vou tomar os remédios mais. Eu não vou tomar. Sabe por quê, André? Eu expliquei. Sabe por quê? Porque eu só vou ficar bem se eu tiver a base do remédio. Então, eu preciso exercer fé. Amados, isso é uma coisa comigo. Foi comigo isso. E os sintomas vinham no meu corpo, André, vai tomar um remédio, eu não vou. O sangue vai bater na canela, mas ele vai sair. E foram dias e dias eu passando por aquele processo, como se eu estivesse num cativeiro, presa, com aquele espírito de ansiedade, depressão, porque é assim, ele vem, mexe com nossa mente, com o nosso emocional, mas eu entendia que se eu ficasse tomando a medicação, ela ia fazer efeito, mas eu só ia ficar bem se eu estivesse tomando ela. E Deus fala que que não há enfermidade no corpo dele. Não há enfermidade. Ele fez eu e você livre de enfermidade. Ele curou, nos libertou, nos sarou. E eu precisava exercer fé naquilo. E aí eu parei de tomar os remédios e fiquei curada. Só com a palavra, mas não foi fácil. Era de noite, na palavra, com a palavra. Pai, obrigado pela tua palavra, que é vida e saúde para o meu corpo. Obrigado pela tua palavra, que era vida e saúde do meu corpo. Que é vida e saúde para o meu corpo. Não foi fácil, amado, mas eu queria entender. Eu queria me provar que essa palavra funciona. Se eu vou provar para mim mesmo que essa palavra funciona.
Porque se eu sou filha, nascida de novo, e o Senhor já levou sobre si todas as enfermidades, por que eu estou carregando esse espírito maligno no meu corpo? Eu precisava exercer fé naquilo. Amados, novamente, eu estou sinalizando aqui. Não é com todo mundo, amém. Se você toma seu remédio, amém. Eu estou falando comigo, foi uma experiência comigo, amém? Então, eu não quis tomar. Eu passei 3 dias sem dormir, vendo o dia amanhecer e anoitecer. Mas eu não abri para Satanás. Porque o Senhor não me deu o espírito de medo. Deus me deu o espírito de poder, amor e moderação. Satanás, ele está levando as pessoas para esse meio de ansiedade, de medo, de depressão. Sabe que você tem um nome acima de todo nome. Que enfermidade, que depressão, que ansiedade, tem um nome. Mas o nome está abaixo do nome poderoso de Jesus. O nome de Jesus está acima de tudo isso. O nome de Jesus está acima de tudo. Por mais que tenha ansiedade, depressão, não interessa, está abaixo. Nós não estamos lidando com uma pessoa maior do que a gente, não. De jeito nenhum. O Todo-Poderoso, o Senhor, já colocou ele debaixo dos nossos pés. E nós precisamos exercer fé, autoridade e colocar em prática o que nós temos aprendido aqui. Amém, irmãos? Gostaria de chamar o grupo de louvor. Glória a Deus, amados. Obrigada, Senhor, pelas tuas sinalizações. Muito obrigada, Senhor, pelo teu conselho. Aleluia, irmãos. O Senhor nos ama, Ele está nos alertando. Ele está sinalizando. E nós precisamos entender. Amém? Eu gostaria que você ficasse em pé, que você tivesse um momento com o Senhor, que você inclinasse seu coração, que você se humilhasse diante da presença do Senhor. Porque o Senhor tem algo para você essa noite. O Senhor está sinalizando algo para você essa noite. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos falar em línguas um pouco, orar em línguas. Oh,